Bem-vindos ao nosso podcast número 5. Dessa vez estamos aqui com a doutora Flávia Nascimento novamente e temos uma convidada super especial. A gente vai dar uma continuidade do último podcast que a gente falou com o psiquiatra e trouxe hoje Patrícia Furlan, psicóloga. Patrícia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente se conhecia pelo WhatsApp, a gente conversava sempre por WhatsApp, Instagram. Sim, eu não te conheci pessoamente. Sim. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Ramon, doutora Flávia. Tô super feliz de... assim, uma energia, uma coisa boa, gostosa, né? Nossa, eu adoro o programa de vocês e é muito gostoso de assistir. E tô super feliz de estar aqui. E a gente se conheceu através de uma paciente em comum, né? Foi. E começamos ali a tratar o... E ela tá assistindo, tenho certeza que ela tá assistindo. Ela tá sempre, né, nas lives ali do Ramon e tá sempre presente, né? Então, assim, muito obrigada. Fiquei super feliz mesmo com o convite. E vamos bater um papo aqui legal sobre ansiedade e sobre como sair disso, né? Como aliviar a ansiedade, como aliviar o estresse, né? Mas antes se apresenta. Vamos lá, Eu sou psicóloga e psicanalista. Eu, assim que estava na faculdade, durante a faculdade ainda, eu li um livro que chama Você Quer o que Deseja, do Jorge Forbes. E eu me apaixonei por esse livro. E eu já tinha um pezinho ali na psicanálise. E a partir disso, eu fui atrás da onde ele dava aula, né? Falei, ele deve dar aula em algum lugar. E aí eu fui para o instituto dele, que é o Instituto de Psicanálise Lacaniano. E eu fui em 2008. Então, ainda estava na formação da faculdade, iniciei a psicanálise. E eu fiquei durante 10 anos nessa formação. Porque, assim, na psicanálise, a gente fala muito que é o tripé. Então, é estudar... estudar a teoria, aplicar, né? Então, atender os pacientes e ter a supervisão. E aí, isso é uma coisa sem fim, né? Porque a gente vai estar sempre atendendo, vai estar sempre fazendo supervisão, vai estar sempre estudando. Então, não tem a formatura ali clássica igual da psicologia. Então, a gente permanece, né, no instituto. E nessa experiência, né, nesse instituto, eu tive também a oportunidade de participar de um projeto que eles têm, que é o projeto A Desautorização do Sofrimento Padronizado. E esse projeto é um projeto que reúne a genética com a psicanálise. Ele é feito através da Maiana Zatz, né, que coordena esse projeto no Instituto da USP. E lá eles fizeram o quê? A associação aí da psicanálise com a genética. Então... essa experiência foi muito interessante, porque até então, vamos pensar isso, eles começaram acho que em 2005, esse projeto. E até então a genética, né, aquela questão bem científica, era um pouco ali improvável de dar ouvidos à psicanálise, né? E falar, não, vamos então ouvir uma terapia, uma análise, ter resultado clínico, né? Resultados clínicos em pacientes com distrofia muscular. Então, isso era uma promessa muito grande. E foi muito legal esse projeto que eles fizeram, e só foi possível pela questão que a Maiana Zatz, ela acredita na questão que existe o genótipo e o fenótipo. Então, existe um gap. O que é isso? Vamos deixar aqui, né? Mais claro, de repente, quem está ouvindo. Então, o genótipo, né? O gene. E o fenótipo, o comportamento desse gene. Então, existe um gap entre ter um gene e deixar esse gene desenvolver. E isso quem vai dizer é o ambiente, né? Então, assim, a partir desse gap, a partir desse algo que diz que a pessoa pode ter o gene ali da distrofia, mas pode ser que ela não venha a ter todos os sintomas que a distrofia promete, eles então conseguiram entrar com a psicanálise e tiveram respostas maravilhosas, assim, do paciente evoluir, inclusive clinicamente, nos sintomas, não só na questão mental. Então, isso mostra o quanto a nossa mente e o nosso corpo estão conectados, né? Não é uma coisa que está separada, ela está totalmente ligada. Conforme eu melhoro a minha mente, eu melhoro o meu corpo. Bacana você dizer isso, né? Porque você pode reprogramar, que a gente estava falando. Exato. Né? Então, assim, essa questão da reprogramação, né? Então, vamos pensar, uma pessoa... Antes, a gente acreditava, né? O homem acreditava que não eram produzidos neurônios na fase adulta. Não se sabia, né? E entendia que não era. E realmente não sendo, a mudança ficaria muito complicada. E depois foi descoberto, né?
isso na década de 90, que a gente hoje produz neurônios na fase adulta. Então, a gente teve uma evolução filogenética, ontogenética, e com essa evolução, e a gente saber, então, que a gente hoje produz neurônios na fase adulta, isso significa o quê? Significa que a gente pode mudar. Significa que hoje tem a plasticidade neuronal. O que é a plasticidade neuronal? É a gente, é os nossos neurônios fazer novos rearranjos e a partir disso liberar novos neurotransmissores e a partir disso novos conhecimentos, novos comportamentos. Então, quando a gente entende que a gente pode mudar, a gente pode reprogramar. Então, assim, a gente tá nesse corpo, a gente tá nessa máquina. Deus falou, ó, vai lá, eu dou o livre-arbítrio, o poder de escolha, e daí a gente fala, mas como é que eu uso isso? Como é que eu sei mexer aqui, né? A gente escuta que a gente tem um computador, né? Que a nossa mente, o nosso cérebro é mais poderoso que um computador. Então eu falo, mas eu não lembro nem o que eu comi ontem. Né? E daí, às vezes, a gente se vê ali tão incapaz de fazer alguma coisa. Por exemplo, questão de emagrecer. Nossa, mas é tão difícil emagrecer. Como que eu tenho poder de escolha se eu não emagreço? Então, isso é porque a gente não sabe usar a nossa máquina. Então, assim, por exemplo, né, a gente tem hoje em dia as TVs, né, que a gente tem o Netflix, tem o YouTube, inclusive eu só fico nessa parte ali, principalmente o YouTube, assistindo o Ramon. Eu adoro o YouTube. Eu também adoro o YouTube, nada de notícia ali, mas até um tempo atrás eu não sabia mexer direito nisso. Por quê? Porque eu ficava mais no celular, eu ficava no YouTube ali no celular. Então, é que nem a gente ter essa TV que faz tudo e continuar como se ela tivesse só ali os canais, né, da TV mesmo. Então, a gente acaba não acessando tudo que a gente pode. E é assim na vida. Então, quem não conhece como que a gente usa a nossa mente, o que acontece? A gente vive uma vida comum, a gente vive uma vida igual. Então, não é que a gente não muda, a gente muda, mas para o mesmo. A gente faz tudo igual, a gente faz tudo de novo. Por quê? Porque fica no automático. Então, a gente tem esse automatismo, né? Tudo que a gente aprende, o nosso cérebro já manda essa informação e ali vai ser automático. Então, muitas vezes, a gente não sabe, por exemplo, até essa questão da chave, né? Eu não achava ali a questão da chave hoje para vir aqui, meu marido não estava achando a chave do carro. E aí, o que é isso? Isso é a gente estar fazendo muita coisa ao mesmo tempo e não prestar atenção no agora. Né? Então, a gente, às vezes, não se lembra das coisas, às vezes a gente nem percebe o que fez, porque a gente não tá no agora. A gente tá no passado. Você faz de uma forma irracional, se for ver, né? Você não pensou. Você não pensa, exatamente. Tá programado, seu cérebro já sabe. Você pode vir, eu posso vir de Jaguariúna até aqui sem prestar tanta atenção ali exatamente onde eu tô. Por quê? Porque eu tô acostumada a vir pra cá. Então, meu sistema já sabe me trazer aqui. Você sabe que eu pego a estrada Ribeirão, São Paulo, toda Sim. Eu sei onde tá o radar inconscientemente. A hora que eu pego mais ou menos uma descida que eu reconheço uma paisagem que eu não sei, eu já tiro o pé porque eu sei que tem um radar ali. É uma coisa muito... É impressionante. É automático. É automático. É medular. Igual dirigir, sim. Mesma Sim, coisa. igual dirigir. Depois que a gente aprendeu, tá lá no automatismo, né? Eu chego em casa, eu coloco... Minha esposa brinca comigo. Eu coloco o óculos em cima, e eu achava do carro em cima do móvel, né? E eu não penso pra pôr ali. Aí a hora que onde que tá a chave do meu carro? No lugar onde você sempre deixa. Ainda bem que você é organizado, né? Nossa, não sou muito, não. Uma pessoa desorganizada, cada dia num dia. Aí ela tem um trabalhão de procurar, né? Então, que bacana você consegue reprogramar isso. Pra tudo. Pra tudo. Então, por exemplo, essa questão de multa, né? No comecinho ali, né? Faz tempo, quando eu comecei tirei carta e já vinha pra cá, né? Daí, eu pegava ali algumas vezes e tomava algumas multas, né? Eu lembro que até minha mãe ficou bem brava, falou, chega de tomar multa. Aí, sem saber, eu pensei, nossa, realmente, eu não quero mais tomar multa, porque multa é um dinheiro que você... né, tipo... rasgou. Joga fora. Rasgou. Você pegou a nota ali e rasgou. Eu falei, nossa, eu não quero mais tomar multa. Tenho que parar de tomar multa. O que é isso, né? E aí, depois, eu nunca mais tomei multa. E aí, meu marido tomava multa toda hora.
E aí eu falei pra ele, ó, coloca na sua cabeça o seguinte, chega de tomar multa. Fala assim, chega de tomar multa, eu quero parar de tomar multa, eu não sei como, mas eu quero parar de tomar multa. E aí, eu não lembro mais de uma multa dele, acho que há uns 2 anos, que ele não tomou mais. Então, assim, isso é uma reprogramação. Então, o que é uma reprogramação? É quando a gente toma uma decisão, é esse poder de escolha que a gente tem e a gente fala, eu não sei como, mas é isso que vai ser daqui pra frente, é uma determinação que eu Você tem que faço. estar convicto daquilo também, você tem que falar com... Você tem que falar assim, Acreditar mesmo. acreditar. acreditar que você quer parar com isso. Você não precisa acreditar no sentido assim, de um pensamento positivo. Então, agora eu quero ter um pensamento positivo que eu não quero mais tomar multa. Não, eu quero tomar uma decisão. Eu quero tomar uma escolha. Eu não sei como, mas a partir de agora eu quero parar de tomar multa. E é o que você falou. A gente nem presta tanta atenção ali no agora, mas é um inconsciente ali que leva a gente e que daí a gente vê que chega e não toma multa. Eu também, às vezes eu tô ali na estrada, mas às vezes não tô ali 100%. E eu não tomo multa. Assim, isso não quer dizer que eu nunca mais vou tomar, mas quer dizer que é uma reprogramação. Então, assim, já teve casos, por exemplo, trazendo um pouquinho agora para paciente, questão de intestino ali preso. E aí a pessoa passa a dar comando ali nesse sentido, eu não sei como, mas eu quero que o meu intestino passe a funcionar, eu quero começar a ir no banheiro diariamente. E depois de um tempo a pessoa começa a ir. Então, o que é isso? Isso é esse corpo que responde à nossa linguagem, esse corpo que responde a nós. A gente tem uma máquina servindo a nós. Só que a gente não sabe disso. Então, o que a gente faz? A gente fala ao contrário. Se eu tenho um corpo que responde à minha palavra, ao invés de eu falar, eu quero passar, conseguir ir no banheiro, Vou. a gente fala que não vai, que não consegue. Ah, não, assim, mas deveria falar que sim, eu vou fazer. Isso, deveria falar que eu quero. Por que eu quero? Eu posso usar o voo também, lógico. Mas por que daí, dentro do programa de treinamento que eu faço, eu trabalho muito nessa questão do eu quero. Por quê? Porque a gente tem esse sistema, é como se fosse assim a nossa mente. Vamos imaginar agora um pouquinho, vamos imaginar um shopping, tá? No shopping eu tenho um sistema de segurança. Então, a gente vai lá, a gente não precisa tirar os anéis ali, né? Tipo, eu vou com a bolsa na frente, mochila, lógico que tem que tomar cuidado, mas é uma coisa que é segura ali. Então, eu vou no shopping e tem essa segurança. Por que tem essa segurança? Porque existe um sistema. Existe um sistema trabalhando lá. O que é esse sistema? A gente tem as câmeras que estão ali observando tudo e passando para uma sala de comando, onde tem uma pessoa que ela tem que estar responsável por aquelas câmeras. Então, por exemplo, ela não pode, agora eu vou no banheiro e vou deixar aqui esse lugar, daqui a pouquinho eu volto. Não. Ela tem que falar para alguém, ficar no lugar dela, porque essa pessoa tem que estar olhando o tempo inteiro isso que está acontecendo diante daquelas câmeras. E aí ela tem que ir acionando, né, os comandos ali para o segurança que está lá responsável por resolver. Né? Então, ele fica ali nos bastidores, observando os sinais que chegam da câmera e, então, delegando, né, a função para o segurança que vai executar o que for preciso. Então, é aquela questão, né? Mal abriu a cancela, né, na hora de sair, já vem alguém rapidamente abrir, porque já foi avisado, né? Então, existe esse sistema, e assim é a nossa mente. Então, a gente tem, nessa parte inconsciente, a gente tem essa percepção que está captando tudo o que eu vejo. Então, tudo que eu já vi, tudo que eu já ouvi na vida. Às vezes a gente fala, não estava prestando muita atenção, mas aqui estava. Aqui absorveu tudo. Então, toda essa informação que entra, a gente tem essa percepção que ela organiza as informações, que é a nossa parte cognitiva. A gente tem essa percepção, a gente tem a consciência que é o nosso poder de escolha, que é isso que as pessoas perderam. Elas não têm mais o poder de escolha, porque elas se veem tomadas pelo ambiente, tomadas pelas situações. Então, eu estou estressada porque isso me deixa estressada. Eu estou estressada porque bateram no carro. Como que eu não vou ficar estressada? Eu estou estressada porque meu trabalho me estressa. Você já viu como que é meu trabalho? Tem muita gente que fala isso. Então, eu não consigo dormir, claro, com tanto problema. Como que você quer que eu durma?
Eu não consigo emagrecer. Lógico, eu tenho aqui uma dificuldade enorme, eu não consigo controlar minha vontade, para mim é muito difícil. Então, as pessoas perderam essa tomada de decisão, esse poder de escolha. E isso é a consciência, a gente poder escolher. E a gente tem as nossas funções executivas, que está aqui no nosso córtex, né, pré-frontal, e que a gente tem o quê? Esse corpo que faz para nós. Então, vamos entender agora do shopping para essa mente. É como se a percepção, que é isso que tudo vê, observa, analisa, organiza, fossem as câmeras. Então, eu posso não estar prestando tanta atenção naquilo, mas eu tenho as câmeras aqui que estão ligadas. Eu tenho o quê? Essa pessoa que fica lá, sentada ali, que não pode sair daquele lugar. Então, se acontece um problema ali com a câmera, ou o segurança não está resolvendo, ele não pode sair dali e falar, eu vou lá resolver, né? Deixa ir lá no lugar da câmera. Porque a gente não vai conseguir fazer isso. Então, essa pessoa, ela tá lá o quê? Só escolhendo, vendo o que ele vai fazer antes, priorizando e passando o comando. E é como se esse segurança, nesse exemplo, fosse essa nossa área executiva, essas funções executivas. Então, a gente tem um corpo que a gente não sabe como, mas ele faz as coisas para nós. Então, a gente está aqui conversando. Como é que eu faço para sair minha voz? Eu não sei, tenho a menor ideia. A única coisa que eu sei é que eu quero falar. Né? Tô aqui no Pode Falar, eu quero falar e tá saindo, tá tudo certo. Então, assim... Isso é diferente num caso de uma pessoa que tem um AVC, que tem um corte ali nessa conexão, né? Entre o que ela quer fazer e esse corpo responder. Uma pessoa que não tem isso é uma pessoa que ela deve ser funcional. O que é uma pessoa funcional? Uma pessoa que tem essa resposta direta da mente com o corpo. Então, quando a gente entende isso, a gente entende que a gente tem um corpo que responde, a gente tem que aprender, então, a falar com esse corpo, dessa linguagem. Então, como que a gente aprende a falar com esse corpo? Por isso que é o eu quero. Então, assim, eu quero emagrecer. Área executiva, eu dou o comando. E você obedece. E você obedece. É isso mesmo. É isso, Flávia. Então, a hora que a gente faz isso, o nosso corpo, ele passa a responder de uma outra maneira. Inconscientemente, Inconscientemente. Não importa como que ele vai fazer isso. Exatamente. Ele tem que fazer, porque eu quero isso. Exatamente. Então, faz sentido isso, a gente pensar que a gente está num corpo que responde a nós. Total. A cabeça manda no corpo. Exatamente. Ou senão eu acharia que eu estaria num corpo que manda em mim. Então eu não tenho poder de escolha. Porque é meu corpo que manda. Tô olhando ali o chocolate, eu vou comer. Eu tava na Copenhague esperando vocês, mas eu só tomei água. Duvido. Juro, o chocolate foi pra vocês. Até eu teria comido chocolate. Tá vendo? Você não tem autocontrole. Amargo. Amargo pode. Não, mas eu não sinto mais vontade. E mesmo que eu sinta, se eu tiver ali, de repente, com algum objetivo, eu vou falar, viu, vontade, você tá aí? Ó, vontade vem, vontade passa. Do mesmo jeito que ela vem, ela vai embora. E eu vou mudar o foco. Isso é verdade. Não é? Isso é verdade. Você fica, eu quero comer, você fica ali olhando, você vai ficar com vontade. Você vai ficar com Muda o foco, vontade. você esquece do chocolate, você nem lembra mais. Exatamente. Meu objetivo ali era esperar vocês, eu falei, deixa eu ver um chocolate pra eles. Mas eu ali, nem lembrei, assim, que eu existia ali naquele ambiente. Naquele ambiente. Isso é uma técnica que você aprendeu. É uma técnica. Isso é uma reprogramação. Antigamente eu ia na Copenhague e eu pensava primeiro o que eu ia comprar pra mim, que ia querer uma inha benta, ia querer uma garrafinha. Cookies de rum, nossa, tipo, imagina que eu ia sair Aquelas de lá sem... de chocolate. Com licor, é uma delícia. E aí depois, né, tipo, até pensaria no outro, mas antes em mim ali, porque a vontade, né, dominava. Então, quando a gente não sabe dominar a vontade, a gente não consegue fazer as escolhas. E aí a vontade nos domina. Então, a gente aprender como que funciona a nossa mente, aprender como que funciona a nossa máquina e entender que a partir desse eu quero, por exemplo, eu quero o quê? Uma pessoa que ama chocolate, precisa emagrecer 10 quilos ali no mínimo, e ela fala, eu amo chocolate. Tipo, mas eu não quero parar o chocolate. Aí vai lá no Ramon, mas eu não vou parar o chocolate. A gente equilibra o chocolate. A gente equilibra. Sim, você vai equilibrar com a quantidade. Também. Exatamente. E a gente vai fazer boas escolhas para o tipo de chocolate que ela quer. Mas não é mais interessante ter um autocontrole e falar assim, não, eu não quero mais chocolate. Eu não vou comer mais chocolate. A questão... Melhor tirar
Isso é uma questão que a gente até ficou, né, em relação da paciente, já. Mas eu prefiro, Do igual, tira ou não tira. Mas- por exemplo, chega a pessoa pra mim, sei lá, come Aham, lasanha, come pizza, Aham. come estrogonofe, batata palha. aham. Numa primeira instância, pra eu trazer aquela pessoa mais próxima a mim, eu deixo ela comer lasanha. Sim. Ramon é perfeito? Não. Eu sei que não é. Só que eu tô trazendo essa pessoa pra junto de mim. O chocolate. Eu quero comer, sei lá, 30 gramas, 40 gramas Aham. de chocolate por dia. Ela come mais, ela come uma barra. Você passar pra meia barra, estamos no lucro. É perfeito? Não é. Uhum. Só que eu tô criando uma confiança ali com aquela Uhum. pessoa. Ela começa a ter resultado, porque ela deixou de comer um excesso tão... Continua excesso, mas não é Sim, tão mas grande. não é tão grande. E eu vou tentando ajustar isso no começo. Chega um ponto que a gente tem que tirar, talvez. Igual no autoimune. Mas no começo eu tento dar uma... Aham. Não, mas a questão não é se vai deixar ou não vai deixar, mas a questão é essa pessoa aprender a dizer que, por exemplo, ela quer aprender a gostar de chocolate amargo. A hora que ela se põe dessa maneira, disponível para mudança, ela vai seguir ali o que você trouxer. Eu não gosto. Eu Na não verdade. gosto. Ou tipo assim, eu não quero que tire. Então, isso já mostra que a pessoa, ela não tá conseguindo ter É. poder de escolha. Uhum. E a questão é, ela passar a desenvolver esse poder de escolha. Sabe o que eu tô pensando aqui agora? Olha só. Ah. Olha, gente, eu amo esses temas. Será que a gente não aprendeu e foi podado desde criança a ter essa limitação? Com Né? certeza. E aí você não pode. Porque você falando de reprogramação, eu fiquei me imaginando assim, gente, eu vou me reprogramar então. Eu tô me imaginando voando aqui, um foguete, fazendo isso, fazendo aquilo. Mas será que a gente já não era assim quando criança? Sim. E o sim. meio, e os pais, e às vezes Exatamente. foi podando a gente tanto que a gente Exatamente. perdeu essa capacidade. Sim, essa capacidade de escolher. Porque às vezes a gente delegou para os pais ali e às vezes os pais ou professores ou tios, pessoas que tiveram muito próximo, né, falaram: mas isso você não consegue, mas isso é muito difícil para você. Mas isso não pode. Inclusive para a questão de uma pessoa que hoje luta contra o peso, às vezes ela ouviu muito que ela tinha que comer. Ela tinha que gostar de tudo. É um absurdo, olha seu prato, você não gosta das coisas, você tem que comer de tudo. Aí depois ela gostou do chocolate. Cria transtornos nessa questão. Sim, tem uma linha tênue aí, né? Mas a gente é programado desde a nossa infância. Então a gente vai ouvindo o que a gente deve, o que a gente não deve. E às vezes tem coisas ali brilhantes dentro de nós e a gente é podado. Né? E aí a gente não sabe que tem essa autonomia, né? Esse poder de escolha. Então a questão é, ela pode comer chocolate ou não, independente disso, mas é escolher. Então eu não comi porque eu não quis comer. Mas se eu quisesse, eu comeria um quadradinho do amargo hoje, depois de reprogramar. Antigamente eu comeria um tablete inteiro do all leite e branco ainda, de preferência. Então, assim, a hora que a gente ganha essa autonomia, a hora que a gente desenvolve, né, vamos dizer assim, a gente não ganha, a gente desenvolve essa autonomia, a gente vai, então, adquirindo esse poder de escolha e vai se conectando com a nossa singularidade. Que é isso, a gente tá nesse meio, a gente não é só, né, a questão ali dentro de casa, mas fora de casa, né? Vamos pensar hoje essas crianças, elas entram no celular, elas são ali invadidas, influenciadas por tudo que elas estão vendo. Tudo que elas estão vendo é uma alimentação. Elas estão se alimentando do que elas estão vendo e ouvindo, né? O que vai ressoar dentro delas? Depende. Então, por exemplo, eu ouvi vocês falando, né, no podcast ali com o Dr. Júlio, essa questão que a doutora Flávia falou de saber escolher, né? Então, saber escolher a mídia. O que a gente vai ver nas redes sociais? Então, essa criança que não sabe, né, até porque é uma criança e de repente não está sendo ali muito orientada, se ela só ficar ouvindo uma pessoa que fala, minha vida é perfeita, eu, né, tenho tudo que eu quero, ela vai se tornar uma criança frustrada, porque ela vai estar se alimentando daquela pessoa ali, de certa forma. E é como se fosse um noticiário bom, um noticiário ruim. Quem a gente segue no Instagram é isso. A pessoa ali, ela vai dar notícias pra gente.
né? Então, hoje, o noticiário virou ali, um deles é o Instagram. Então, se eu sigo uma pessoa que, de repente, como vocês, só trazem conhecimento, que nem o Ramon falou sobre o sono, né? E eu tava falando essa questão eu queria muito dormir mais cedo, mas estava com dificuldade de dormir mais cedo. E aí, meu marido quer melhorar também essa questão de dormir melhor. E o Ramon falou muito sobre isso, sobre a necessidade de dormir ali aquelas horas que a gente, né, deve ali, as 8 horas que sejam, e dormir mais cedo para poder liberar a melatonina, né? É isso. Então, assim, o que a gente passou a fazer? Isso foi no domingo. A gente dormiu 9h30 no domingo. Isso é recorde. E segunda para... domingo para segunda para terça, 10h30, e terça para quarta também, umas 10h30. Excelente. Excelente, excelente. Então, assim, que eu já vinha querendo fazer há tempo, meu marido também ele precisava. Então, a hora que chega naquele eu preciso, a gente fala, ó, corpo se vira aí, eu preciso, não quero nem saber, eu preciso dormir cedo. E aí a gente ouve. Então, por exemplo, eu me alimentei com um vídeo bom do Ramon, que trouxe um conhecimento bom. E não só um conhecimento bom, mas como possível. Do tipo assim, durma mais cedo, né? Faça... então, é legal a gente ouvir pessoas que vão trazer o quê? Possibilidades para nós. Então, me trouxe essa possibilidade e aí a gente, né? Bom, vamos então, não sei como, mas vamos estar na cama esse horário. Ainda mais 2 juntos ali fica mais fácil, né, de conseguir. E aí a gente tá fazendo isso, agora tem que manter. Essa reprogramação é como se eu... E aí eu tô fazendo comparação porque é algo novo pra mim, assim. Eu sempre acreditei muito no poder que a gente tem de escolha, mas essa técnica, digamos, de reprogramação, eu não conheço. Sim. E hoje tô achando muito bacana, muito legal. Eu tomo consciência, e aí a partir do momento que eu tomo consciência, eu consigo me reprogramar. Isso, é um start. Então, assim, vamos supor, você quer fazer uma mudança. Para você ter essa mudança, você vai ter que, então, pensar no que você quer. Então, normalmente, né? Vou dar um exemplo da questão do emagrecimento. Então, a pessoa que ela quer emagrecer, ela fica pensando muito no não conseguir, né? Do que ela viveu, a memória. Então, a gente tem essa memória que tá aqui. É bom que a memória esteja aqui. Mas a gente tem que saber falar com essa memória. Então, por exemplo, a memória vai me lembrar que é muito difícil emagrecer. Então, assim, vai vir pra mim ali de repente, mas agora eu vou conseguir, eu vou no Ramon e agora eu vou conseguir. Aí vem a memória falar pra mim, será que você vai conseguir? Porque da outra vez você não conseguiu. Então, a gente tem que aprender a se comunicar com essa memória. Então, por exemplo, o que eu tenho que fazer ali? Trazer meu poder de escolha. Então, tem técnicas dentro desse treinamento pra gente fazer isso. Então, uma delas é, por exemplo, eu falar assim... É que a gente entra na segunda etapa que eu entro nisso, que é a gente discordar desse pensamento. Então, assim, pensa só, é um pensamento, é uma memória vindo na minha cabeça. Se eu não entendo que essa memória é só um pensamento e que ela não manda em mim, se eu não entender isso, eu vou deixar ela mandar em mim. Então, quem vai mandar em mim, no meu futuro, é a minha memória. Então, por exemplo, a minha memória da experiência vivida, eu não consegui emagrecer, fui no nutricionista, então eu acho que eu não vou no Ramon porque eu não vou conseguir. Dei ouvido para minha memória, não dei ouvido para mim. A hora que eu discordo dessa memória e falo, peraí, eu fui sim no nutricionista, mas agora é um outro nutricionista. Agora eu sei, eu conheço o trabalho do Ramon, eu sei que ele vai me ajudar, eu vou no Ramon sim. E a hora que eu faço isso, eu decido, porque eu consegui vencer meu pensamento. É mais ou menos assim na questão das vontades também. Então, eu tô com vontade do chocolate. E aí, de repente, eu falo assim, eu tô com vontade, mas vontade vem, vontade passa. Agora eu quero ficar sem esse chocolate, daqui a pouco eu como. Eu vou fazer o quê? Eu vou distrair a minha mente, eu vou distrair a minha memória, porque a minha memória tá me lembrando que chocolate é bom e me deixa calma, então eu quero chocolate. Mas a hora que eu falo assim, não, me deixava calma, mas a partir de agora eu quero descobrir outras coisas que me deixem calma. E eu quero agora ficar sem o chocolate e depois eu como, eu passo a inverter. Então, eu não sou mais dominada pelos meus próprios pensamentos, pelas minhas memórias, mas eu passo a ditar as novas regras. Então, o amanhã é um livro em branco, a gente vai escrever. Só que se eu não tenho a noção disso, eu vou escrever a mesma história.
Então eu vou falar lá, eu não consigo ficar sem chocolate, eu não consigo dormir, meu intestino não funciona, eu preciso de nutricionista, mas estou enrolando. E aí a gente começa a procrastinar. E para cada coisa, cada ponto, cada aspecto, eu tenho que fazer uma reprogramação diferente? Ou eu me Isso. reprogramo? Você tem que fazer uma nova escolha diante de cada questão. Então, por exemplo, quero emagrecer, eu quero estudar mais. São reprogramações diferentes. Isso. Então, por exemplo, você vai fazer o quê? Você quer emagrecer. Então, diante desse querer emagrecer, você sabendo desse sistema de funcionamento que você tem, da sua máquina, você vai passar, então, a discordar desse pensamento que vai dizer que você não vai conseguir. Então, isso é uma técnica. Você vai questionar esse pensamento, tá? Eu não consegui antes, mas agora, hoje é um novo dia, hoje é uma nova hora. Então, vamos pensar assim, agora deve ser o quê? 8h30. 8h30. Então, a gente nunca viveu 8h31. Ninguém aqui viveu 8h31. A gente não viveu para o próximo minuto. A gente só tem o agora. Então, agora são 8h30. Agora eu posso fazer a escolha que eu quiser. Mesmo que eu tenha um histórico, mesmo que eu tenha um passado, uma memória de dificuldades. Agora é um novo momento. E a partir desse agora, eu posso fazer uma nova escolha. Ou senão a gente estaria pré-determinado pelo nosso passado, pela nossa história. E, na verdade, a gente cria a nossa história. A gente cria a nossa história a cada dia. Então, assim, eu quero reprogramar, eu tenho que fazer uma nova escolha. Eu não sei como, mas a partir de agora eu quero conseguir emagrecer. E a hora que eu vou dizer isso, que eu quero conseguir, então eu vou usar essa palavra, eu quero. Então, isso é uma técnica, como se a gente fosse, então, para tudo que a gente quer, a gente vai colocar eu quero, aí vai colocar o que quer, então eu quero emagrecer, eu quero parar de comer chocolate. Então, pensando, né, num caso aí que a gente tem em comum de uma pessoa que conseguiu ficar ali sem o glúten, né, sem o doce e não sentir mais falta. Então, eu quero ficar sem... Passou o Natal e Réveillon sem nada. Sem nada. E nem sente falta. Viajou pra Israel. Isso, ela tá lá, né? Acho que agora ela já voltou. Ah, não, ela tá... Ela trailer, fez outra isso, viagem, né? Não para de viajar. Isso. E ela foi ali, né, tipo, pensar Israel, ali no Egito, e não comeu um doce, não comeu uma comida diferente, né? Tipo, não ligou pra doce. Então, assim, não é... Então, o que eu vou pôr? Eu vou pôr eu quero ficar sem doce e sem sofrer. Porque eu não vou pôr eu quero ficar sem doce e, tipo, morrendo ali, né, por dentro. Não, eu quero ficar sem doce e eu quero ficar sem sofrer. Eu quero parar de gostar de doce. E aí eu vou trazer isso para esse corpo que sabe fazer. Então, é esse corpo que... Então, por exemplo, né, eu levanto a mão porque eu quis, mas o meu corpo não fica levantando minha mão sem eu querer. É um comando. Então, tudo a gente pode reprogramar a partir desse poder de escolha. A hora que eu me conecto com o que eu quero. O que eu quero daqui para frente? Discordo do meu passado, da minha memória, que vai me dizer que... vai dizer que assim vai ser meu futuro. Não, a minha memória é só um pensamento, é uma lembrança. Sou eu que escolho. Confortável. Sim. Né? Mais confortável, porque eu já conheço, já sei onde é que vai dar, não vai dar, não tenho trabalho, fica meio que medular aquilo. Exatamente. E quando eu decido algo diferente, eu saio da minha zona de conforto. É mais difícil? Mas é mais difícil até você... eu falo que aprender o caminho, até você reprogramar. Depois aquilo fica o seu vai natural. virar automático. Isso. Exatamente, vai ficar natural. Legal. Muito legal. E quanto tempo demora para a pessoa desenvolver essa técnica, ela aplicar na vida dela? É assim, ó, esse treinamento, ele consiste em 12 sessões, tá? Então, a gente tá falando aí de 3 meses. Para ela conseguir já aplicar essa técnica, entender o que ela tem que fazer com esse pensamento, identificar os pensamentos sabotadores, vamos colocar isso umas 3 semanas aí para ela conseguir colocar isso em prática e começar a já ver resultados. Tá? Mas dentro dessas 12, ela com certeza vai ter reprogramado ali algumas coisas, né? Lógico que não a vida dela inteira. Sim. Ela vai aprender. Mas é aquilo que ela focar. Então, vai vir por ordem de prioridade.
né? Então, ali, o que ela decidir ali primeiro, ela vai focar em algumas questões, mas dá para ir trabalhando, assim, mais de uma ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu já tive grupos que vieram para a questão do emagrecimento, que daí eu aplico essas técnicas também. E aí, teve uma pessoa que estava com a questão do sono. Ela tomava remédio já fazia tempo. E achei muito legal também que você falou a respeito de remédio, né? A gente é a favor do remédio, mas não A gente do não é contra o remédio, a gente é contra ser somente o ser medicamento. somente, Né? sim, o medicamento, que é a pessoa continuar, né, dependente daquilo, que é o trabalho, né, seu trabalho, assim. Você trabalha nessa questão da saúde. Isso. Então, é muito legal, você vai muito mais confiante, né, num médico que sabe que vai olhar para sua saúde, que vai dar um medicamento porque precisa, do que alguém que vai pensar, não, mas ela precisa para sempre desse medicamento. E muitas vezes não é o caso, né? Claro que existem sim. casos que sim, mas essa questão que vocês trabalham, essa saúde, né? Por exemplo, quando o Ramon retira de uma pessoa que tem ali uma doença autoimune, ele orienta ela, né, aos poucos, lógico, com equilíbrio, mas ir retirando o glúten, alguns alimentos que inflamam, ele está tratando da saúde. Né, ele está tratando da saúde dessa pessoa. E aí, quando ele consegue fazer isso, ele vai tratar ali por dentro, né? Então, a pessoa, de repente, vai conseguindo parar esse medicamento aos poucos. E eu Isso é muito perdi. legal. Nós estamos falando das 12 semanas, porque assim, é um tempo sim. curto, né? 12 semanas é pouco Sim. tempo Eu para acho. você. Eu não acho muito tempo. É rápido, rápido, muito é rápido. rápido. É Quando muito você pensa em rápido. psicanálise, por exemplo, que são anos. Sim, Exatamente. Uma terapia, né, cognitivo-comportamental, são meses e anos, às vezes. Sim, 12 semanas para pegar uma coisa que seja Exatamente. conseguir resolver é um tempo muito Mas curto. isso não vem da Esse- psicanálise. Não. Não, né? Por isso que eu fui para cognitiva e para neurociência. Então, esse treinamento, ele é muito revolucionário nessa questão de tempo rápido, nessa questão de mudança. Porque é isso, na psicanálise, embora essa psicanálise que eu estudei é uma psicanálise que é voltada para o século XXI, então eles tratam muitos sintomas da nossa era mesmo. E hoje, dentro dessa psicanálise, não é mais aquela coisa de eu ir para uma terapia e ter que contar ali a minha vida inteira. Porque eu vou passar quantos meses falando da minha vida inteira? Nossa, Eu não vou tem falar, fim. mas não tem fim. E assim, eu falo, mas eu preciso agora. Minha questão é essa, eu tô sofrendo por causa dessa ansiedade, eu tô sofrendo por causa dessa depressão. E aí, então é uma terapia, essa psicanálise mais focada nesse imediatismo, nesse agora, nessa demanda. Mas com essas técnicas da cognitiva, da neurociência, então a gente consegue ter respostas mais rápidas ainda. Ao ponto da reprogramação, a gente ter aí em 3 semanas, a gente conseguir já ter uma mudança da pessoa. De repente, já trabalhei ali, né, que a pessoa tinha muita vontade de comer ali algumas coisas durante o trabalho. E aí, com a técnica de focar a atenção, aprender a driblar com esse pensamento que fala, come agora uma coisinha. E aí você fala assim, daqui a pouco eu como. Deixa eu fazer uma coisa aqui, eu já como. Então, você negocia com esse pensamento e com essa vontade. Ao invés de deixar ele dominar você domina ele, né? Como se fizer uma pergunta, você devolve a pergunta ali. Então, você volta para o controle. E a hora que você faz isso, você passa, então, a dominar ali o que você quer, né? Então, já aconteceu da pessoa, por exemplo, esquecer que ela levou ali, esquecer até de comer, que também não é muito legal, né? Porque só se estiver no jejum intermitente. Mas, assim, já aconteceu isso, de ela esquecer de comer, esquecer que tinha um chocolate na bolsa. Lembrei. E a gente estava falando da questão do grupo, que quando tá no grupo de emagrecimento, já aconteceu alguns casos, né, da pessoa trazer alguma outra questão muito rapidamente, ali, do não conseguir dormir. Então, eu estava falando daquela pessoa que dependia do remédio para dormir. Daí eu entrei na questão do medicamento, né? Sim. Que você trabalha dessa forma. E ela conseguiu, antes, inclusive, da questão do emagrecimento, ela conseguiu a questão do sono. Ela passou a dormir sem medicamento, aplicando essa técnica. Então, eu quero passar a dormir, eu quero ter sono ali na hora, se vire aí, ó, o corpo, né? Para dormir é difícil, hein? É difícil, mas foi bem rápido nesse caso.
Foi bem rápido. Então, assim, é uma técnica que permite você escolher o que você quer daqui pra frente, deixando o seu corpo funcional. Porque o que não faz o nosso corpo ser funcional? São os pensamentos que geram estresse, ansiedade, medo, depressão. Então, como o pensamento gera sentimento, se eu alimento esses pensamentos, vamos dizer assim, como negativos, ruins, eles vão gerar o que em mim? Medo, incapacidade, frustração, insegurança. E aí a minha ação do meu corpo vai ser diante disso. Agora, se de repente vem um pensamento que eu não consigo dormir e eu falo, isso aí, aconteceu isso na minha vida, assim, até ontem. Mas hoje eu sei que é um dia novo, eu não sei como vai ser. A gente tem a tendência de dizer que a gente sabe como vai ser, né? Eu já sei como vai ser essa noite, eu já sei que eu não vou conseguir dormir. Então, a hora que a gente fala assim, o meu corpo fala, tá bom. Você já sabe. Pra mim é mais fácil também fazer assim. Já canalizou tudo aquilo. Exato. E aí você fala, a partir de hoje, eu não sei como, mas eu quero conseguir dormir melhor, eu quero conseguir dormir. E aí a pessoa, diante daquilo ali, né, deita ali na cama e de repente foca a atenção em algo. Então, assim, ela vai se distrair daquele pensamento. Vai vir um pensamento que ela não consegue dormir. E aí ela fala assim, tá bom, daqui a pouquinho eu durmo. E aí ela, de repente, começa a focar a atenção em alguma coisinha boba, sei lá. Qualquer coisa boba. Por quê? Porque coisas que a gente tá habituado, a gente já sabe que automático entra. Coisas novas, por mais que sejam bobinhas, a nossa mente vai falar, o que ela tá fazendo? E esse negócio que você falou de eu quero, Sim. eu querer, vai muito do que às vezes as pessoas falam do, eu vou tentar. Eu vou tentar. Então, se eu errar, então se não der certo, tudo bem, porque eu só ia tentar. Exatamente, Não é verdade? Exatamente. Então tem muito disso também, muito né? Disso. Então a pessoa tem que colocar o eu quero, Sim. tipo, com aquela convicção. Com aquela e não convicção. somente vou tentar. Se não der certo, ok, não deu. Inclusive dá pra perguntar isso, você vai tentar e se não der certo? Você vai do quê? Nada? Daí você vai falar o quê? Então, é a pessoa dizer eu quero com eu preciso. Então, ela juntar essa necessidade, né, de ela perceber que ela precisa, com essa consciência, ter consciência e usar esse poder de escolha. Então, eu quero, é isso que eu quero. Mas eu não gosto disso, mas vamos ter aqui uma disposição para mudança? Se você continuar Vamos aprender a gostar. Vamos aprender a gostar? Então, é um pouco isso. Eu quero aprender a gostar. Então, eu quero aprender a comer bem igual o Ramon come. Eu quero aprender a comer bem igual a Flávia come. Por quê? Porque eu não como bem. Então, eu quero aprender a comer bem. Então, assim, eu posso me colocar nessa condição. Que se a pessoa conseguiu... Então, vamos pensar, alguém aqui que tá ouvindo. Eu já comi mal, mas hoje eu como bem. Então, e como bem sem sofrer, vocês também, né? Vocês gostam de comer as coisas saudáveis, tudo bem ficar sem glúten, tudo bem. Lógico que uma vez ou outra também pode comer, a questão ali do equilíbrio, do bom senso, mas é uma questão que não é sofrida, né? Hoje é normal. Mas eu não nasci naturalmente saudável, então eu fui reprogramando isso. Então a pessoa ouve a gente, de repente fala, mas eles são muito saudáveis, eu não consigo ser assim. Mas a gente também reprogramou muito, né? Muito. Exato. Até falei pra Flávia, acho que num episódio pra trás, nossa, eu comia muito mal quando era criança. Olha, muito. Tá vendo? Isso é o poder de mudança, é o poder de escolha. Aprendendo a gostar. Eu gostava de fruta. Mas você foi conhecendo que era bom, por que era bom. Você falou assim, não. Ficou mais fácil para você se reprogramar. Uma certa reprogramação, né? Sim, então a reprogramação, ela é algo inerente a gente. A gente faz, mas faz sem saber que faz. Então, essa técnica... O que você faz é aplicar isso propositalmente em alguma coisa. Perfeito. É isso. Então, o que eu tô explicando para vocês é algo que já tá aí, né? Sim, vocês já têm o computador perfeito. Eu sou só uma técnica que eu tô explicando como que funciona. Se você apertar aqui, manual. Liga... Exatamente. Manual de 1000 páginas. Aí a gente vai aplicando e vai tendo ali os resultados, né? Legal. Então é isso, essa reprogramação. Então alguém ouve a gente falar, mas eu não consigo ser assim. Se a pessoa vai dizer que ela não consegue, quem sou eu para dizer que ela vai conseguir? Então ela que pode dizer que ela consegue, como ela pode dar um tiro no pé e dizer que ela não consegue. Ela quem vai decidir isso. Legal. Muito diferente, né, essa abordagem. Não sabia que era dessa forma, que era, tipo,
mudar a forma do pensamento em si. Exatamente. Então a gente trabalha o pensamento, faz uma reestruturação cognitiva. Então a gente vai mudar a forma de pensar. Por quê? Porque mudando a forma de pensar, eu vou criar novos sentimentos e novos sentimentos vão me gerar novos comportamentos. Então uma pessoa que vai já tentando, né? Eu vou só tentar, é a última vez. Vou tentar. Nossa, esse negócio da última vez, quando alguém chega na consulta pra mim e fala assim, olha, essa é a minha última esperança. Já me coloca um caminhão nas costas. É um peso. Porque é um peso, né? É um Você peso. já passou por todo mundo, já fez de tudo. Eu não sei nem o que eu faço. Pode acontecer. Fica tenso. Aí fala assim, ó, você esquece tudo que você fez. Olha lá, você tá falando o quê? Não olha pra É, memória. Muitas vezes eu não quero nem saber a estratégia passada dela. Perfeito. Qual que foi Ramon. teu plano alimentar? Não sei. Por isso não que dá quero saber. resultado. Ó, me explica como que é a tua rotina e vamos construir do zero aqui. Exato. Ah, mas o que ela fez não era importante? É importante, mas eu vou meio que passar uma borracha e falar, Sim. nós vamos começar do zero agora de novo. Sim. Porque sim. senão fica, mas fez aquilo, não deu... Não dá certo, vamos começar. E a pessoa, inclusive, começar junto ali com você. Sim. Veio memória, ó, Exato. foi uma outra vez. Foi uma outra situação. E outra, tenha confiança, porque às vezes ela fala assim, Sim. já fiz tanta coisa, não, isso aí não vai dar certo porque eu já fiz. Uhum. Você pode ter feito algo semelhante, mas você não fez dentro de um contexto que a gente está tentando colocar. Sim. Então a pessoa tem que querer e confiar naquela outra pessoa que está ali na frente dela, Aham. para ela colocar em prática sem ficar se Exatamente. questionando, não vai funcionar. E não vai funcionar mesmo. Exatamente. Se ela falar que não vai funcionar, então a pessoa já diz pra você, não funciona. Não, então nem vamos continuar, porque Exato. não vai funcionar. É a pessoa que manda nesse corpo, né? Então essa máquina obedece ela, não obedece a gente fora. Concordo. Então se ela já tá dando o comando que não vai funcionar, então não adianta eu falar. Então assim, ou a pessoa se abre pra mudança, se eu tô dizendo que é possível, que pode funcionar, que se deu certo com algumas pessoas pode dar certo com você, então só se abra pra isso. Pode dar certo comigo. Eu quero que dê certo comigo. Não sei como, mas comigo vai ter que dar certo. Agora vai ter que dar certo. Muito legal. Muito demais, né? É demais, né? Nossa, eu amo, assim, esse assunto e amo ver essas mudanças. Então tem gente que fala pra mim, você gosta de ser psicóloga? Você ouve o problema o dia inteiro, deve ser difícil. E pra você, Eu falo, por exemplo? O problema é ouvir. Porque às vezes a gente vê, por exemplo, o povo acha que nutricionista não erra um minuto, né? Tipo, como que é pra você, por exemplo, em casa? Aham. Você aplica isso, tipo... Porque é diferente, né? Você aplicar com uma pessoa e aplicar... Sim, aplicar na gente, né? Então, ó, você sabe que quando eu tava só na psicanálise, eu tinha muita dificuldade de aplicar em mim. Essas técnicas me ajudaram muito eu conseguir aplicar muita coisa em mim. Então, por exemplo, eu fui muito para a questão do emagrecimento depois que eu consegui emagrecer. Então, porque eu sempre tive dificuldade com peso. Eu sempre gostei muito das porcarias. Eu adorava, principalmente doce. Eu era dessas que falava, eu gosto mais do doce do que do salgado. Então, a hora que eu falo isso, eu tô determinando, né? Então, eu passei daí a começar a falar, eu gostava mais de doce, mas a partir de agora eu quero aprender a gostar mais, quero aprender a gostar de forma moderada. Eu aprendi a falar pra mim com essa questão da vontade. Então, eu tô com uma vontade, e daí vinha assim na minha cabeça, parece que eu vou morrer se eu não comer um doce. Tipo, eu preciso desse doce. A hora que eu pensava em não comer, juro que parecia assim que ia dar um treco. Não preciso, eu necessito desse doce. E a hora que eu aprendi a falar, não, Patrícia, você não vai morrer de vontade. Vontade vem, vontade passa. E agora vamos fazer tal coisa, depois você come. Eu passei, então, a conseguir esse emagrecimento. Então, depois eu consegui emagrecer e consegui manter. E isso me fez ir para a questão do emagrecimento e trabalhar com a questão do emagrecimento. Então, com essas técnicas, é possível eu aplico em mim isso. Eu aplico em mim. Mas é lógico que a gente tem um peso, né? Então, a gente sempre tem ali uma cobrança. Com essa questão de comer bem, não. E até na família, até falam, nem ofereça, não adianta. Pouco seu tempo. Ela não come mesmo. Ela não come, não come. É muito difícil de comer. Inclusive acham que, mas coma, coitada. Tadinha. Vai sofrer. Vai sofrer.
Nossa, eu sofria quando eu comia, porque aí eu mal comia, já tava É. pensando no doce que eu ia comer à noite. E era, assim, um sofrimento, um vício mesmo. Porque desencadeia um gatilho pra querer mais. assim. Desencadeia pra querer mais. É. E quando que vai ser de novo? É. E uma coisa assim, sem fim. Aquilo sim me fazia sofrer. Então, hoje eu ficar sem, ou comer de vez em quando, moderadamente, hoje é uma coisa que eu consegui avançar a partir dessa reprogramação e a partir dessas técnicas. Então, assim, essas técnicas a gente consegue aplicar na gente. Mas quando a gente fala, assim, na questão da terapia, sem ser focada, né, com essa questão de técnica, é mais difícil ali a autoaplicação, né? Para compulsão, isso também é uma Sim. compulsão alimentar? Isso também, o mecanismo muda um pouquinho ou é semelhante? O mecanismo da compulsão, o que que é? A pessoa, ela tá comendo ali, e aí ela vai querer comer mais. Não, eu digo o mecanismo da técnica. Ah, sim, da técnica é a mesma. Então, o que que essa pessoa ela vai ter que fazer? Ela vai ter que aprender a focar a atenção no agora. Então, ela vai mudar o foco para outras coisas que ela estiver fazendo, para ela conseguir se distrair. Então, assim, ela vai ter que aprender a falar com essa memória, com esse pensamento que está dizendo para ela, come só mais um pouquinho. Comer aqui umas 3 bolachas, aí come 3. Comer só mais 2. Ela vai ter que falar com esse pensamento. Tá, daqui a pouco eu como. Eu vou só fazer uma ligação, daqui a pouco eu como. E aí, a hora que ela for fazer essa ligação, a hora que ela for fazer outra coisa, ela vai ter que focar toda a atenção dela naquilo. Então, isso tem que treinar. Então, assim, também isso vai em torno de umas 3 semanas para a pessoa conseguir focar a atenção no agora. Porque na compulsão é muito difícil, né? Na compulsão é mais difícil. Então, assim, isso de ela conseguir focar a atenção no agora, o que é focar a atenção no agora? É eu trazer todo o meu sistema sensorial, então, de tudo que eu tô vendo, a minha percepção mesmo, de tudo que eu tô vendo, tudo que eu tô ouvindo, o tato, né? Eu estar aqui no agora. Então, por exemplo, eu tô com um pensamento, e aí, vamos imaginar, né? A gente tá aqui, daí eu tô pensando, tô com fome. Não tô, tá? Mas eu já comi uma barrinha de proteína e segura bem. Então, eu não tô. Mas vamos imaginar que eu tô com fome, né? Ou sei lá, eu tô com dor, eu tô com alguma coisa. E aí eu começo assim, ó. Eu vou falar pro meu pensamento, né? Como se fosse ali uma pessoa. Eu vou falar assim pro meu pensamento. Daqui a pouquinho eu penso nisso, eu tô ocupada aqui agora. Eu tô aqui agora conversando, esquece. Daqui a pouco a gente já vai. Então, eu acalmo esse pensamento como se fosse uma criança mesmo, que tá pedindo ali naquela hora. E aí eu foco, não, agora eu tô aqui, então deixa eu ouvir aqui o que tá sendo falado, deixa eu prestar atenção. Tô aqui tem um microfone, aqui tem essa mesa super bacana, tô num ambiente aqui super agradável. Então eu começo a focar no que eu tô vivendo, o que eu tô vendo aqui agora. Então, se eu consigo realmente fazer essa técnica, eu vou conseguir comer depois. Essa compulsão, ela começa a ser trabalhada, tá? Ela começa a ser trabalhada. Se eu tenho essa dificuldade de aplicar essa técnica, aí fica um pouco mais complicado aí essa questão. Então, eu preciso focar no agora, eu preciso tranquilizar esse pensamento para que eu possa, então, sair disso. Por quê? A cada 20 minutos a gente libera um novo neurotransmissor. Se eu tô ali com a compulsão, eu tô liberando, sei lá, de repente eu já comi, tô ali com a dopamina, né? É a dopamina, né? Então eu tô ali, liberei dopamina, então o prazer, né, de comer aquilo. Se de repente por que essa técnica funciona? Porque eu vou mudar o foco. Então, se eu mudar o foco de verdade e falar, não, agora tá, daqui a pouquinho eu venho como mais, eu acalmo. E aí eu viro, né? E aí eu mudo o foco. Então, agora eu tô aqui, agora eu tô fazendo isso, agora eu tô escrevendo, eu preciso mandar um e-mail, inventa alguma coisa pra fazer ali, nem precisa inventar, né? Coisa pra fazer, a gente tem falta. 24 horas. Então, assim, deixa eu só focar nisso, daqui a pouco eu vou lá e como. E aí eu vou focar de verdade, não adianta ir lá fazer. Ai, mas eu tô com vontade. E lembrando, nossa, aquele doce nosso, para quando eu terminar aqui, eu vou... Terminar rapidinho. Eu vou rápido aqui, porque eu quero voltar lá. Não, tá. Não, agora eu tô aqui. Então, agora eu tô aqui, eu tô escrevendo isso daqui. Então, daqui a pouco eu vou liberar a noradrenalina, por exemplo, que é o neurotransmissor da atenção. A hora que eu libero, eu consigo, já diminuiu ali a dopamina. E ali eu vou mudando a forma dos meus neurônios se rearranjarem ali. Então, a gente só consegue mudando o foco de atenção. A gente só cronicamente, consegue. Né? Você mudar o rearranjo, né? Sim, exatamente. Por isso que é um treinamento. Você vai ter que repetir isso várias vezes. Várias vezes.
Nossa, é demais. Não é? Demais. É muito legal, É né? muito legal. Tô aqui me É muito imaginando legal. em várias coisas que eu poderia mudar. Eu falei, acho que eu vou consultar com você. Eu acho que eu já fiz algumas coisas assim de forma até inconsciente, não Uhum. sabendo o que eu estava fazendo. Exato, Mas acho que agora eu vou prestar mais atenção. E às vezes, quando exatamente. eu quero isso, né? Eu vou aplicar essa técnica. Já tô cansada. Não estou cansada. Estou bem. Ou tipo, até tava cansado, mas agora eu quero me sentir melhor. Porque eu posso estar cansado e de repente, né? Nossa, quantas vezes já aconteceu isso comigo quando tava disfuncional nessa questão de sono, assim, de dormir tarde, que eu tinha muito essa dificuldade. E aí, o que que acontecia? Me despertava, tipo assim, eu tava exausta, aí tinha atendido um monte, tava até tarde, aí de repente, ali 10h30, 11 horas, plim! Opa, Aham. o que que é esse pique? Não, agora não. E a agora insônia, né? Toda a insônia. E daí depois tem que abaixar de novo, né? Às vezes leva 1 hora ali, meia hora pra conseguir dormir. Então a gente consegue aí modulando, né? Modulando. Modulando. Isso, modulando. Essa é a palavra. A gente vai modular. Nossa, muito, muito, Muito muito louco. demais. Muito louco. Já quero me inserir aí. Vamos lá. Eu já falei Eu falei, acho que uma vez pra Flávia, queria mandar todos os meus pacientes fazer terapia. Porque ajuda muito. Ajuda. Ajuda demais. Uhum. Todo mundo, né? Acho que devia fazer. minha frase, todo mundo tinha que fazer terapia, o mundo seria muito melhor. Nem não sempre, mas de vez em quando acho que tem assim. Uhum. Pra gente equilibrar um pouco melhor. Isso eu acho que é importante. É. E quando a terapia é focada, né, como essa que é um treinamento, isso eu entrego pra pessoa. A pessoa, ela mesmo, depois de um tempo, ela não precisa mais de mim, não. Eu falo, ó, aprenda aí. Depois Você aprendeu. Sim. Isso que é legal. Você não fica dependente ali, né? Ela não vai ficar dependente de mim. Então, ela vai ver que é dela mesmo, né? Que ela sempre dependeu e sempre vai depender. Então, tem que fazer as pazes. Sim. Tem que ter uma boa comunicação com esses pensamentos. E não deixar eles virem e colocar ali um peso e colocar ali muitas dificuldades, né? Tem que entrar ali com esse enfrentamento. Que Fantástico, bacana. fantástico. No início deve ser bem desconfortável, Exato. mas depois você começa a não doer tanto mais. Exatamente. Tem um momento que não dói mais nada, né? Exatamente. Então, no começo tem essa coisa, assim, disso de prestar muita atenção, né? Que às vezes pode ser uma coisa, assim, meio chata, né? Uma coisa meio, parece robótica, né? Mas depois isso se automatiza, né? Legal, gostei. Então, é que nem aprender a dirigir. A gente vai aprender a dirigir, nossa, parece que não vai difícil, conseguir, né? Muita coisa pra fazer ao mesmo tempo. Coisa, embreagem, breque, acelera, a primeira, quando que você... Ah, tá, Olha, né? olha pra lá e pra cá. Retrovisor, olha em tudo. Depois a gente entra ali no carro e vai Nem embora. pensa no Nem que tá fazendo pensa, mais. nem pensa. Nem pensa. Legal. Então é isso. No começo a gente vai ter que pôr atenção, vai ter que observar que pensamentos estão vindo na minha cabeça, vou ter que me defender dele, porque muitas vezes ele é o acusador, ele é aquele que vai dizer que não vai dar certo, que vai dar tudo errado. E aí eu vou ter que dizer não, ó. Ou primeiro eu vou ter que aprender a negociar. Daqui a pouco eu falo com você, eu tô ocupada agora. E depois de um tempo eu vou aprender a bater de frente. Mandar. Aí eu falo, ó, bate de frente com o pensamento, não com as pessoas. É verdade. Já com as pessoas lá fora, porque é de dentro pra fora, né? A gente muda dentro e depois o externo muda. Então, briga com ele, com o pensamento, discorda dele. Aí você nem vai precisar brigar tanto com as pessoas, porque elas acabam mudando também, né? A gente Sim. influencia a nossa Muito volta legal. também. Muito legal. Gostei. Legal. Apaixonei, na verdade. Ai, que gostoso. Indica um livro pra gente. Tem um Existe, livro? Tem. Assim, não tanto, né, daí dessa forma, mas tem livros que abordam essas questões, né, da questão da neuroplasticidade e toda essa descoberta da neurociência. Um deles é do neurocirurgião, Dr. Fernando Gomes, que é o Cérebro Ninja. Bem bacana. Esse da neuroplasticidade? Ele traz um pouquinho. Ele fala toda a questão, assim, que a gente pode deixar... Ele fala como aproveitar 100% o seu cérebro. Se eu não me engano, fica escrito... Tá. O subtítulo é esse. Mas o nome é o Cérebro Ninja, Dr. Fernando Gomes. Ele é um neurocientista, neurocirurgião da USP, trabalha também no HC. E ele fala essa questão que a gente pode deixar esse cérebro ninja,
né? Então, ele traz também uma questão muito legal. Em um dos capítulos que ele aborda, ele fala do quarteto fantástico, que é a dopamina, serotonina, endorfina, e ele fala que que a boa notícia da vez é que hoje a gente pode mudar esses neurotransmissores, a gente pode liberar novos neurotransmissores a partir de novos hábitos. Aham. Então, isso é muito bacana. Que é essa questão, né? Quando a gente muda o pensamento, a gente tem um novo sentimento que gera um novo comportamento. E aí, a partir disso, a gente vai vivenciando novos neurotransmissores, né? Perfeito. Que demais. Então, tem esse livro. Acho que na questão de cérebro... Esse é o Tem um mais- outro também de alimentação, bem legal. Eu tô com ele ali, mas agora eu não tô lembrando o nome desse. Deixa eu ver. Remodele. Não, acho que é mude o seu não é mude a forma de pensar. Qual coisa depois. Pode se quer lembrar, eu coloco aqui, em algum lugar vai aparecer na tela aqui. Eu coloco a fotinha do livro. Ah, você coloca? Coloca. Eu vou Então eu te pôr passo também. depois. Depois você me passa. Depois eu coloco. você. Tá. Então acho que eu vou te passar, mas eu acho que é mude o seu cérebro e remodele o seu corpo. Sim, faz totalmente certo. É muito legal. É muito. E ela fala muito essa questão de mudança. Você vai gostar desse livro. Eu acho que é isso. Acho que é mude seu cérebro e remodele o seu corpo. Aí tem Judith Beck, que fala da terapia, que é a mudança ali da gente cognitiva mesmo, que é da linha cognitiva, que é Pense Magro, o nome do livro. Uhum. Também fala nessa questão que a pessoa magra... O que é a pessoa magra? É a pessoa que conseguiu se adaptar, porque a gente tem essa capacidade de inteligência. O que é a nossa capacidade de inteligência? É a capacidade de adaptação. Aham. A adaptação ao novo. A hora que a gente se adapta ao novo, a gente muda. E aí ela fala que a pessoa magra, ela se adaptou ali a gostar das coisas magras. Então não vai adiantar eu fazer esse treinamento, por exemplo, comigo, né? A pessoa vem, quer fazer o treinamento para emagrecer, e aí ela fala, eu vou só fazer esse treinamento, mas depois eu quero só por um tempo. Ou vou no nutricionista só por um tempo, mas depois vou, né? Não, Só pro Réveillon, só pro Carnaval, só... só para agora, só para um objetivo. Aí ela já tem que vir para uma disponibilidade de mudança, né? Eu quero mudar, então eu quero um nutricionista porque eu quero aprender a comer bem, eu quero aprender a comer saudável, eu quero gostar de comer saudável. Então, a hora que ela se coloca nessa disposição de mudança, e eu quero gostar de comer saudável, eu quero pensar como uma pessoa magra pensa, então ela passa ali a mudar a forma cognitiva dela, ela passa a driblar com esses pensamentos ali de comidas, né, que são gordas, são calóricas, e aí ela passa a ter uma mudança no corpo. É isso, vai garantir um resultado a longo prazo. Né? Exatamente. Essa mudança. Exatamente. Esses 3 livros abordam aí essa questão, cada um num enfoque, né? Uhum. Mas essa questão do poder de mudança. Maravilha. Os dois da questão do peso são psicólogos. E esse outro do Cérebro Ninja é um neurocirurgião. Esse do Cérebro Ninja eu quero ver. Eu já ouvi falar nesse título, mas assim, quando você falou, eu falei, não, já... E ele não coloca é algo estranho. de uma forma bem, bem simples, assim, bem didática, sabe? Até com desenhos da questão ali do Vai nosso... ser o primeiro Esse eu que vou eu vou ler. ler. Eu também. Vai ser o primeiro que eu vou ler. Eu também. Mas esse do Remodele Seu Corpo é bárbaro. Muito legal. Que bacana. Você vai ver assim, você vai falar, nossa, vai gostar muito. Bem bacana. Então, a Acho gente que já esses faz- 3 pega aí o estão bem Kindle, já servidos. compra os 3. Lição de casa. Lição de casa, ler os 3 livros. Um por mês. Um por mês. Nossa, tá ótimo. Dá pra ler, dá pra ler. Tranquilo. Tá ótimo. Ainda chego lá, hein? Ainda preciso programar isso aí. Tô com outras demandas antes. Mas isso um por mês tá bom. Tá ótimo. Excelente. Tá muito bom. Mas ainda não tô nisso, não. Trabalho também, né? Legal. Trabalho. Patrícia, obrigado por Obrigada. estar aqui. Foi muita informação. Foi muita mesmo. É muita coisa nova, né, Flávia? Muita coisa boa também. Demais. Eu de verdade, assim. Eu aprendi umas coisas bem diferentes hoje. Legal. Sim. Legal, E fico feliz. Me mudou, assim, sabe? A Aham. forma. Igual eu falei, vamos consultar com você, assim, que eu acho bacana essa. Aham. Até pra gente poder aprender e ver e
mudar na gente crenças que a gente não precisa ter, né? Exatamente. Ai, será que eu vou passar numa prova? Será que eu vou conseguir fazer a aula? Será que isso? Será que... É tanto será, né? não é? Tanto será que a gente não precisa mais carregar. É, A isso. gente não precisa. Só, a gente não terminou, mas peraí que tem mais um negócio. É. Essa questão, a gente tá falando isso hoje, vindo pra cá. A questão do fazer na perfeição. Aham. A gente às vezes busca tanto esse negócio que a gente... Ai, mas eu não vou conseguir fazer daquela forma. E a gente não faz nada. Não é Exatamente. verdade? É um sabotador, né? É. É ouvir aí o sabotador. E então, Como que assim... Não, o pensamento sabotador. Então, ele já vem tentando mostrar que não vai conseguir ficar perfeito. Então, você fala, então, nem vou tentar. Aham. Exato. Mas só consegue quem tenta, quem Sim. faz. Então, assim, a hora do perfeito é o que? A gente tá pensando lá no futuro. Mas o perfeito não existe. Perfeito não existe. Sempre você podia fazer alguma coisa diferente, né? Se a gente for olhar. Exatamente. É quando a gente tá muito ali engessado, né? Preocupado com o que o outro vai pensar, o que... É isso. É preocupado com o que o outro vai pensar, É. que a gente fica fica preso e não faz, porque acha que vai ser julgado. Exatamente. Sabe o que é uma coisa boa quando vem essa ideia do perfeito? Pensar, mas o perfeito, se ele ficar ou não, primeiro que é uma coisa que eu tô pensando no que o outro vai pensar. Mas se Porque ele não vai... sabe nem se é verdade Eu não também. sei se é verdade, exatamente. Mas se ele ficar ou não, é no futuro. Nem que o futuro seja daqui meia hora. Vamos dizer que eu vou fazer uma coisa que vai levar meia hora pra ele ficar pronto. Então, deixa eu focar aqui agora, daqui a pouco eu vejo como que ficou. Então, a hora que eu trago a atenção de novo, você vê como é um exercício? Vou fazer é um primeiro, pra treino. depois... Eu vou fazer primeiro. Deixa eu fazer aqui agora eu tô aqui fazendo. Daqui a pouco eu vejo como que vai ficar. Porque senão eu tô antecipando verdade. ali o resultado, mas eu nem fiz. Uhum. E por achar que não vai dar certo o resultado, eu nem faço. Já para ali no meio. Adorei. Isso. Adorei. Vamos aplicar. Vamos aplicar. Vamos aplicar. Vamos aplicar. E colher os resultados. Sim, Com certeza. sim. Obrigada. Obrigada. Nossa, obrigada Obrigado mesmo. pela Obrigada. presença. Acho que foi Você muito gostoso. Abre um caminho muito legal, pelo menos pra mim hoje. Ai, fico super feliz. Porque é isso, é você ver que você pode. É criar essa capacidade, você ver que é possível. E é possível para todo mundo. A gente tá aqui, a gente tem o agora. Ninguém viveu o futuro ainda. Então a gente pode escrever uma nova história. Com certeza. Obrigada. Obrigada por esse momento. Jesus. Rapaz do céu. A gente vira uma máquina de produzir, se a gente for levar isso. Nossa, eu comecei a pensar numas coisas muito loucas aqui. Eu também. Nem eu sei mais. Não, comecei a viajar. Não, comecei a pensar assim, nossa, a gente pode produzir tanto se a gente não se limitar, se a gente não se... Nossa, e me motivou. Fora assim da curva? Fora da curva, isso, exatamente. Mais ainda. Eu posso ser... Não, isso que eu fiz, nossa, eu posso ir muito mais além do que eu penso que eu posso ir com uma técnica. Exatamente. E é uma técnica... Fala piscina. Para de rir. Para de rir. Ai, tô brincando, viu, Ramon? Você errar, fique tranquilo. Eu não ligo. Eu não erro. Você não erra. Isso é perfeito. Nossa, melhor Ai, que que você Deus sou, nos né? abençoe, né? Já tá gravando, né? Eu vou colocar nos erros de produção isso aqui. Colocar no final do Viu? Eu podcast. acho super Faz os legal. cortezinhos. Eu vou começar por Eu acho isso, fica super divertido. legal, super Fica. legal. Parar isso aqui. Esse é o 5, então. É. Esse é o 5. Acertei. É Patrícia. Ai, Ramon. Patrícia. Eu vou chamar de Priscila toda hora. Do que você me chama? Priscila. Priscila. Você Patrícia. fala Paty, será que... Não, vamos barrar, não. Fala Psi, qualquer coisa. Daí Psi mistura com...